Esse exemplo da porta foi clássico. Foi o que eu posso clássico pra você em relação ao quê? Em relação à falta de foco, Rebeca. Eu queria que você olhasse pra mim eu como líder, chegar pra você e falar, Rebeca, eu preciso que você limpe a porta. Ah, tá, tudo bem. Aí daqui a pouco eu olho pra você, você tá lá fazendo outra coisa. Limpei a porta, Rebeca, você parou a porta na metade. Quando e eu te falei, estava limpa, eu parei. Falei, Rebeca, pelo amor de Deus, não me sai daqui enquanto você não terminar essa porta. Quando a porta estava limpa, ah, tá, pode deixar. Você tava lá reabastecendo. Eu falei, Rebeca... Bom, isso é uma desobediência ao líder. Pois é, então eu desobedeci, muito pelo contrário, que eu falei aqui, um bom líder é aquele que serve. Eu senti, entendeu? Como? Você manda fazer uma coisa, ela faz outra? Isso não é foco. Não, mas assim, de realmente estar... É também, eu falei, é muito importante que você faça a porta. Então foi isso que eu senti. Disso, tem uma coisa que eu sei fazer é servir, é obedecer sim. Quando eu sou líder, eu obedeci Roberto da forma que quando ela falou que vai lá limpar, até mesmo porque eu achei que era muito melhor repor. Se você não fez uma coisa... Eu limpei, ela não falou pra limpar o vidro. Eu limpei o vidro. Terminar na hora que não você... terminou e foi fazer outra coisa. Não terminou e foi fazer outra coisa, Terminei o vidro. Não terminou. Bom, se eu não terminei, então deveria estar metade limpo, metade sujo. E não ficou assim. Pois é, porque depois você voltou e terminou. Depois que eu te puxei de volta e te coloquei na porta. Não pode ter marcas depois de dedo. Depois que ela puxou e me colocou lá. Não sou um objeto. Rebeca, eu olhei no seu olho e falei, pelo amor de Deus, não me sai daqui enquanto você não terminar. Stephanie, eu limpei. Bom, foi esse o motivo que eu trouxe a Rebeca. Eu fiquei na dúvida entre o Lucas e a Ana. Mas dada essa tarefa, eu preferi manter a Ana na minha equipe, não correr o risco de perdê-la por confiar no trabalho dela, por confiar que eu vou falar algumas coisas que eu preciso que ela faça e ela realmente me trazer resultado. Nele você não pode confiar? Não, e no Lucas eu posso, senti que eu posso, mas em alguns momentos eu senti um pouco de insegurança nesse sentido. E foi por isso que eu levei, foi por isso que eu trouxe. Mas foi isso que eu tive. Os 900, claro que pode, se vocês venderam os 900 pães de queijo que encontraram, que conseguiram, foi vendido? Os 900 não. Quanto foi vendido? Não, era umas 5 horas da tarde, a gente havia vendido mais ou menos umas 15 porções. Na parte anterior da reunião, o Lucas disse que foi fundamental a participação dele ao trazer esse volume de contingente de pães de queijo que tinha sido vendido praticamente tudo e que ajudou a contribuir no resultado. E entre o tudo, 900, e os 15, é uma distância abissal. Então eu queria entender onde é que está a verdade, se foi vendido muito ou pouco e, portanto, se contribuiu muito ou pouco. Bom, Walter, como você mesmo notou, o nosso posto realmente tinha um movimento um pouco baixo aquele dia. Né? Então, por isso que eu acho que a venda desses produtos, sem custo, contribuiu muito para o nosso lucro final. Bom, vamos entender que, Álvaro, você como conselheiro, entre aspas, dessa sala e você também, no caso você vai julgar, vai ajudar a avaliar a Maitê, porque o outro concorrente que você indicou já voltou para o hotel. A Maitê entrou nessa sala praticamente revoltada, né? Dizendo, não é possível que eu esteja aqui. E começou a contar para nós exatamente o que ela fez. Quer dizer, qual é o motivo principal de você ter escolhido a Maitê naquele momento, que eu possa julgar como motivo dela estar aqui ou como motivo para eu demiti-la? Eu tinha deixado ela que fizesse mais essa parte da abordagem, corpo a corpo, com as pessoas. E, eventualmente, eu via a Maitê, por exemplo, fora daquele espaço de atendimento, onde dos 4 que estavam dentro da loja, na minha visão, era que melhor fazia aquilo. Então, acho que foi basicamente por isso. Você concorda com isso? Uma certa fugida de função eventual. Se eu fiz, é porque eu vi que era necessário, e às vezes o Rafael, ele estava atendendo, e ele estava precisando de mais salgados. Se o cliente chegasse e não tivesse, eu creio que isso faz parte do atendimento também. Ele não ia ter o que servir, então ele me pedia, Maitê, por favor, pega mais 3 salgados. Às vezes que eu não estava na minha função, eu estava colaborando para que outra função estivesse acontecendo. Isso você pode ter certeza. O que é importante é que em cada prova dessas, eu acho que vocês estão aprendendo coisas diferentes e isso vai somando para a experiência de vocês de se tornarem, né, no final dessa empreitada, pessoas e profissionais muito mais gabaritados, experimentados e competentes do que vocês entraram nessa história. Vocês estão mostrando competências, estão mostrando falhas naturais que o ser humano tem em situações adversas diferentes. Tudo isso faz parte dessas avaliações que a gente faz de vocês. Eu acho que eu dei um exemplo para vocês dois que estavam lá e para os outros 5 no navio,
da história do que o bom inimigo do ótimo, né? Eu tinha feito uma apresentação para os participantes do Cruzeiro numa noite que foi considerada boa por todo mundo, excelente, todo mundo adorou e tal. E eu quase não dormi aquela noite por causa da apresentação, por causa das falhas técnicas que infelizmente tiveram no navio e que acabam atrapalhando a nossa performance em muitos aspectos. Eu passei a tarde toda do dia seguinte, não tinha necessidade para isso, porque isso na diferença geral não faz tanta diferença, mas para mim não. Essa é obsessão pela qualidade, obsessão pela coisa bem feita ou pela superação de qualquer coisa que seja boa para ficar ótima, né? Então esse é um exemplo que eu acho importante nas tarefas, a gente ter essa vontade, né, de fazer o máximo a todo minuto, né? Criar situações novas como você fez, informar o líder, tudo isso faz parte do desempenho individual da pessoa. E isso eu acabo passando para vocês na hora que eu julgo vocês em relação ao que vocês estavam fazendo. A vinda de vocês hoje aqui foi justamente para tentar aprimorar ou lapidar a decisão que nós vamos tomar em relação a eles três, para que a decisão pudesse ter base em opiniões de quem estava lá. Quero agradecer a participação de vocês aqui. Voltem ao hotel. Obrigado pela ajuda como conselheiros. Vocês três, mais uma vez, por favor, me aguardem lá fora. Nós vamos tomar a decisão final. Obrigado. Bom, esta nós podemos considerar uma sala atípica. E hoje eu começo com você, Walter Longo. Quem você demitiria? Olhando os três e a sua performance, não apenas nesta prova, mas também anterior, eu acho que a pessoa que nós devemos tirar do aprendiz é o Lucas. E a razão disso é porque faltou a ele vigor e decisão na prova anterior e, de certa maneira, isso se repetiu nessa prova. Então, por isso, o meu voto vai para o Lucas. Cláudio? Sigo os passos do Walter na medida em que eu, por exemplo, não consigo entender alguém que traz para si algo que poderia ser uma vantagem competitiva, de ter conseguido uma bonificação, um diferencial no ganho da equipe, no final da prova sequer tem a noção de que isso se transformou numa armadilha, ou seja, de 800 pães de queijo, vendeu 16 como, ou seja, praticamente insignificante para o resultado. Essa falta de foco ao resultado, no meu ponto de vista, é a principal questão que me faz escolher o Lucas como o que deve sair. Vamos chamá-los. Márcia, por favor, peça que eles entrem. Bom, chegamos ao momento culminante da prova 7. Nós tivemos uma prova extraordinária. Eu diria mais uma sala extraordinária. Dentro desse volume de informações que nós tivemos aqui, dentro dessa avaliação individual que foi feita em relação ao trabalho de vocês três, do voto dos meus conselheiros, onde nós levamos em consideração não apenas essa prova, a prova muito difícil de ser julgada porque vocês ganharam a prova. Os três estavam em equipe vencedora. Avaliando o perfil, a decisão é que você, Maitê, volta para o hotel. E entre vocês dois, pelo perfil, por tudo que vocês fizeram até hoje, são os dois bons candidatos. A decisão tem que ser tomada e nós decidimos unanimemente agora, com essa minha decisão, que você está demitido. Sinto muito, Lucas, você é um grande candidato. Mas a decisão tem que ser tomada. Vocês duas voltem para o hotel. Boa sorte na tua vida, lamento muito. E vejo vocês na próxima tarefa. Não, cara, você é um cara muito grande, tá? Calma, Lucas.
Olha, confesso que essa sala foi das mais difíceis, em virtude do ineditismo, né, da vitória das duas equipes e tudo que aconteceu aqui. Eu fui no conselho de vocês, eu acho que você tem toda a razão quando fala que o Lucas pecou nesse aspecto da história dos pães de queijo. No perfil dele, um bom candidato, um bom menino, mas comparado aqui aos outros candidatos, foi um pouquinho abaixo nessa prova. E infelizmente um deles tem que sair, e o único jeito é isso. A gente não sei se a gente tem ainda coração para aguentar emoções como essa, né, Roberto? Tem que ter. A vida de um empresário é passar por esse tipo de situação e olhar para frente. É isso mesmo. Obrigado, gente. Meu pai está passando muita dificuldade atualmente, assim, muitas dívidas. E vir pra cá, pra mim, poderia ser a solução disso. Mas eu acho que acima de tudo eles vão olhar pra mim com outros olhos, vão ver que eu sou capaz de conquistar muita coisa da minha vida e eu vou atrás disso e vou conquistar, sem dúvida nenhuma.